Fala galera, vamos começar agora então uma série chamada Desbancando os Mitos no Scrum, que eu vejo que tem muita falha de interpretação e muitos mitos aí no mercado rolando de forma proposital ou não proposital. Algumas pessoas acabam tendo essa falha de interpretação aí, então vamos lá. Primeiro mito, então, que eu quero falar é o mito daquele que o time Scrum ele deve estar colocalizado, ele deve estar todo numa mesma localidade para acontecer, para funcionar o Scrum. Isso é um mito, galera. Isso não é verdade, tá? Eu já trabalhei com times remotos, já vi times, um único time trabalhando em 3 localidades distintas e já vi até times 100% remotos, trabalhando todos os integrantes das suas casas. Então, é um mito, tá? O time Scrum ele pode trabalhar assim, de forma remota, e daí as ferramentas que nós vamos utilizar para fazer isso acontecer são as ferramentas normais de trabalho remoto. Então, Messenger, vídeo principalmente, tudo que possa nos ajudar aí a trabalhar com pessoas em localidades diferentes. E nada mudou, o Scrum continua da mesma maneira. Segundo mito do Scrum aqui que eu queria falar é que o time de desenvolvimento ele deve ter de 3 a 9 membros. Por que isso é um mito, galera? Porque isso é uma recomendação, é um exemplo que o Scrum Guide traz, isso não é uma regra dura, uma regra fixa. Então, se você estiver fazendo um Scrum ali que tenha mais do que 9 pessoas, por exemplo, isso é completamente factível, normal de acontecer, só que tenha noção de que você vai colher os dissabores também de uma estrutura tão grande assim, tão inchada assim, tá? Eu cheguei a trabalhar com um time de 22 pessoas, era muito difícil trabalhar. Então, para que o empirismo funcione bem, né, para que você colha os benefícios do Scrum, é mais interessante que você tenha um time que se limite ali a ter no máximo ali 9, 10 pessoas, tá? E isso é uma recomendação do Scrum Guide. E a recomendação ela fala que o time ele tem que ser pequeno o suficiente para que ele tenha ainda, né, toda a capacidade de entregar software funcionando ao final da sprint, e grande o suficiente ali para que ele ainda consiga se auto-organizar. Então essa é a dificuldade que a gente tem quando a gente fere esses limites, mas estar fora desses limites não significa que você não faz Scrum. Terceiro mito do Scrum aqui, pessoal, é que o time ele deve fazer uma release ao final de cada, né, um lançamento ao final de cada sprint, um lançamento do produto ali. E isso não é verdade também, isso é um mito, tá? Então, o planejamento de lançamento do produto, né, de entrega do produto ou de entrega do incremento ou de pedaços do produto para o teu cliente, ele vai existir independente das sprints. Então, o que significa isso? Você pode fazer um conjunto de sprints até você fazer um primeiro lançamento, ou você pode fazer numa única sprint, numa mesma sprint, vários lançamentos dentro dela. Então, não existe uma correlação. Você pode fazer, então, muitas sprints até um primeiro lançamento, ou dentro de uma única sprint, vários lançamentos. Ok? Isso não precisa ser casado, né? Ao final de toda sprint, um lançamento. Quarto mito aqui, pessoal, mito sobre o Scrum. É que o Scrum, ele é obrigatório no Scrum a utilização de Story Points ou de Planning Poker. Isso é um mito também, pessoal. São ferramentas que a comunidade ágil se utiliza, né, e se utilizou, criou isso num passado ali. Isso não tem uma correlação direta com o Scrum. Muitos times Scrum utilizaram e utilizam ainda essas duas ferramentas, mas isso não significa que se você deixar de utilizar no teu time, você está fazendo alguma coisa errada ou não está fazendo Scrum, pessoas. Então, saibam diferenciar aquilo que é o core realmente do framework e aquilo que são práticas complementares. Nesse caso, Story Point e Planning Poker são práticas complementares para estimativa e composição do seu sprint backlog. Mais um mito, pessoal. Mito sobre o Scrum. Uma pessoa ela não pode desempenhar mais de um papel ao mesmo tempo dentro do time. Isso é um mito também, tá? Então, no Scrum Guide não fala nada sobre isso, sobre você não poder executar 2 papéis ao mesmo tempo. E eu vejo isso como sendo uma realidade muito comum. Eu mesmo já fui desenvolvedor e Scrum Master por pelo menos uns 5 anos da minha carreira. Então, é super comum
você ter a composição de papéis. Você pode ser Scrum Master e Developer ao mesmo tempo, você pode ser Product Owner e Developer ao mesmo tempo, pode ser Product Owner e Scrum Master ao mesmo tempo, mas eu acho isso um risco muito alto pela questão de foco, tá? E é muito trabalho para uma pessoa só, muitas vezes vai ser difícil, mas cada contexto dirá, né? E o empirismo vem ao nosso favor para isso, né? Cada contexto dirá qual é a solução que melhor funciona. Às vezes um time consegue operar dessa maneira.